Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o vídeo de número 309. Estamos meditando a Bíblia toda em um ano. No dia de hoje, capítulos 8 e 9 de Atos dos Apóstolos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para continuarmos meditando a primeira história da Igreja. A primeira história da Igreja que se encontra em Atos dos Apóstolos. Aqueles que estão lendo, nós vamos perceber que Atos dos Apóstolos é uma história da Igreja, dividida em 3 momentos. Primeiro, a Igreja em Jerusalém, depois nós temos a Igreja no restante de Israel, principalmente Judeia e Samaria, conteúdo que nós começamos hoje, e aí depois nós vamos encontrar a partir do capítulo 13, a Igreja se espalhando até os confins da terra. E lá no capítulo 28, no final de Atos dos Apóstolos, a Igreja, ela chega naquela que era a capital do mundo, ela chega em Roma. Quando nós estudamos um pouco mais o autor do Atos dos Apóstolos, também o autor do Evangelho de São Lucas, nós vamos perceber que aqui, no fundo, existe um grande desejo de escrever a história da salvação. E Deus, ele salva o ser humano no tempo, ele salva o ser humano na história. Então, Atos dos Apóstolos é a história da salvação. O Espírito Santo, ele vai agindo na igreja, vai agindo na vida dos apóstolos, e nós vamos vendo como que Deus vai salvando o seu povo. Uma das formas que nós temos de dividir Atos dos Apóstolos, então, é uma forma geográfica. Jerusalém, Judeia e Samaria, e depois os confins da terra. Existe ainda uma outra forma, que é nós percebemos o destaque que é dado a um apóstolo. Do capítulo 1 até o capítulo 12, nós temos aqui um destaque principal em São Pedro. Capítulos 13, 14 e 15, nós temos como se fosse uma transição, e aí dos capítulos 16 até o capítulo 28, nós temos um destaque maior em São Paulo. Nós podemos perceber, é como se fosse um guia, como se fosse uma prestação de contas, como se fosse uma narração, um diário de viagem daquilo que foi realizando São Paulo. Capítulos 13 já começam as viagens de São Paulo, mas 13, 14 e 15 ali ainda aparece São Pedro. O dia de hoje é um dia muito importante, muito especial, porque a partir do vídeo de hoje nós vamos perceber que nós vamos entrando na segunda parte de Atos dos Apóstolos. A igreja, ela vai chegar na Samaria, ela vai chegar na Judeia. O padre já disse, eu repito novamente, um capítulo, um versículo chave em Atos dos Apóstolos, aqui precisa grifar, aqui é como se fosse um resumo, aqui é uma apresentação daquilo que São Lucas desejava fazer, é o capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8 diz que o Espírito Santo, para nós sermos bem precisos, eu tenho aqui, no dia de hoje, Santo Antônio, nós temos aqui Santo Antônio, e aí nós temos também uma relíquia de Santo Antônio. Aqueles que quiserem, é preciso ir em uma igreja de Santo Antônio e pedir pessoalmente a relíquia. Então, nós estamos meditando, de certa forma é um estudo mesmo sendo breve. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, aqui é uma chave para entender todo o texto. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós. Aqui está dizendo para os apóstolos, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém. No dia de ontem nós vimos, e no capítulo 7, nós vimos Estevão, que era um diácono que ele é perseguido, que ele é morto em Jerusalém. Então vai acabar a partir do dia de hoje, a missão da igreja exclusivamente em Jerusalém. A partir de hoje, a igreja ela começa a se manifestar, ela começa a se espalhar também
em outros lugares. Então o texto diz assim: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia em toda a Judéia e a Samaria e até os confins da terra. Então aqui nós temos um plano onde a igreja ela iria se expandir. E aí capítulo 8, versículo 1, ele começa dizendo assim: ora, e nós vamos começar recordando aquilo que aconteceu ontem com Estevão, que ele foi perseguido, que ele foi julgado e injustamente por inveja ele foi condenado e apedrejado. Quem estava lá no apedrejamento de Estevão? Estava Saulo, que depois seria conhecido como Paulo. Ora, Saulo estava de acordo com a execução. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Então aqui começa uma grande perseguição, não apenas um conflito local no sentido de começar o ataque a uma pessoa específica, não. Aqui o conflito ele já tomou uma proporção muito grande. Em toda Jerusalém havia aqui uma perseguição contra a igreja. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Começa a perseguição. Os apóstolos eles vão ficar em Jerusalém. Qual era a missão principal dos apóstolos? Vimos isso ontem. Era a pregação da palavra e também a oração. Então os apóstolos iam ficar em Jerusalém. Os diáconos e os outros eles acabaram se espalhando. Quando nós lemos aqui esse termo, dispersaram-se, espalharam, aqui nós temos duas formas de compreendê-lo. Aqui, na forma literal, está escrito mesmo que eles se dispersaram, que eles se espalharam, mas aqui, em uma forma teológica, uma forma um pouco mais espiritual, nós vamos perceber que existe não uma dispersão, não apenas uma fuga, mas aqui começa a expansão da igreja. A expansão da igreja no restante de Israel. E qual foi o motivo desta expansão da igreja? Poderíamos falar que é a obra do Espírito Santo, que não deixa de ser verdade, mas aqui, para mim, isso daqui é um dos pontos chaves de Atos dos Apóstolos. A igreja, ela sai de Jerusalém. A igreja, ela começa a se espalhar pelo restante de Israel, porque ela é perseguida. Muitas vezes nós achamos que sofrimento, problemas, dificuldades é castigo. Não, muitas vezes é ação de Deus para conquistarmos coisas maiores. Do mesmo jeito que uma criança, do mesmo jeito que um bebê sofre para aprender a andar, sofre para dar alguns passos e muitas vezes até deixar a casa dos pais para ir para a escola, e aí depois vem os frutos. A igreja, ela se expandiu, a igreja ela cresceu através da perseguição. Claro, o Espírito Santo tem os seus meios. Se não fosse a perseguição, possivelmente teriam outros meios. Mas, concretamente, a igreja ela sai de Jerusalém, no capítulo 8, versículo 1, devido à perseguição que ali começou a acontecer. E aí a estratégia era, os discípulos, apóstolos, ficam em Jerusalém. E aí os outros, eles iriam procurar outros lugares. Quais foram esses outros lugares? Do jeito que havia sido anunciado no capítulo 1, foi a Judéia e a Samaria. E aí nós vamos perceber aqui, daqui em diante, que um dos lugares que a igreja começou a crescer depois de Jerusalém foi na Samaria. Nós sabemos também do Evangelho que a Samaria sempre foi um local muito perseguido, um local que foi muito criticado pelos judeus. E a razão principal, precisamos voltar ali no Antigo Testamento, ali aproximadamente no ano 720, quando a Síria invadiu Israel, eles invadiram as 10 tribos do norte. E aí a Samaria, que era a capital do norte, ela se abre à Síria, começam a acontecer muitos casamentos mistos, pessoas que vêm da Síria começam a se casar com aqueles judeus que existiam na Samaria, e aí tem casamentos mistos, a aceitação de deuses estrangeiros. Então, durante toda a história do Antigo Testamento, os samaritanos eram considerados como traidores, considerados como, mesmo com sangue judeu, sendo pessoas pagãs. Então, os judeus sempre tiveram um pé atrás com a Samaria. E Jesus, o encontro com a samaritana, no capítulo 4 de São João, Jesus ele sempre está aberto, ele precisava passar pela Samaria. Ou seja, Jesus ele queria se encontrar com todos. Então aqui nós temos uma introdução, aqui nós temos uma figura aqui bem ampla daquilo que foi o início da igreja. Ela começa em Jerusalém, ela passa a ser perseguida e aí ela começa a se espalhar pelo mundo todo.
Guarde no seu coração, tenha esse desejo de estudar a história da igreja. Nós vamos, se Deus quiser, o Padre está preparando conteúdo para o nosso estudo. A partir do ano que vem, nós vamos começar um curso de teologia para leigos. Então nós vamos ter alguns módulos. Primeiro, uma introdução à teologia, também a métodos de compreensão da teologia, as fontes de estudo da teologia, que é a Sagrada Escritura, o Magistério e a Tradição, e aí depois nós temos a Bíblia, depois nós temos história, e aí depois nós temos a teologia fundamental, que é a parte dogmática, depois nós temos espiritualidade, temos também a parte moral, depois nós temos a doutrina social da igreja, e aí vamos ter liturgia. Então nós temos aqui todo um conteúdo que, se Deus quiser, a partir do ano que vem, nós vamos começar o nosso aprofundamento. Então, guarde no seu coração esse desejo de aprofundar a Sagrada Escritura. E quando nós estudarmos a história da igreja, vai ficar muito claro que a igreja, ela começa em Jerusalém. E aí ela vai se espalhando, depois de Jerusalém, Judéia e Samaria. O texto diz assim, que, versículo 3, que Saulo devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão. Então aqui nós temos São Paulo. São Paulo é uma pessoa profundamente decidida a perseguir a igreja. E aí, no versículo 4, continua dizendo assim: entretanto, os que haviam sido dispersos iam de lugar em lugar anunciando a palavra da boa nova. Foi assim que Filipe, tendo descido a uma cidade da Samaria, a eles proclamava o Cristo. Então, depois de Jerusalém, a primeira cidade que aparece é a Samaria. Quem que foi anunciar na Samaria? Quem que é o discípulo da Samaria? O discípulo da Samaria, segundo o texto, é Filipe. Padre Filipe, que era o apóstolo. Acabamos de ouvir que os apóstolos, eles ficaram em Jerusalém. Aqueles que expandiram, aqueles que saíram foram os diáconos. Então, possivelmente, Filipe, o padre disse ontem que o nome de Estevão e Filipe eram muito importantes. Filipe era um daqueles 7 diáconos que haviam recebido a imposição das mãos dos apóstolos. E aí, vai dizer assim que as multidões atendiam unânimes ao que Filipe dizia, pois ouviam falar dos sinais que operavam ou faziam-nos pessoalmente. De muitos possessos, os espíritos impuros saíam, dando grandes gritos, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E foi grande alegria naquela cidade. Então Filipe era um diácono, além de cuidar da parte material, do serviço das viúvas e daqueles que precisavam ajuda material, ele também pregava a palavra, ele também evangelizava concretamente, intercedendo e realizando milagres. Então assim a igreja foi se espalhando. Depois no capítulo 8, aqui vai aparecer um personagem muito curioso, o padre vai dizer com as minhas próprias palavras e vale a pena ler. Ali na Samaria tinha um homem chamado Simão, o mago. Ele realizava magia, era uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida, e aí ele acaba se convertendo. Ele acaba se convertendo e acaba até sendo batizado. E aí aquilo seguramente foi causa de surpresa para muitas pessoas. E aí ele percebia que aqui haviam 2 atos diferentes. Um ato era o batismo. A pessoa era batizada, ela se tornava um membro do grupo dos cristãos. Mas havia um outro momento onde as pessoas recebiam, através da imposição das mãos dos apóstolos ou dos diáconos, recebia através da imposição das mãos daquelas pessoas o Espírito Santo. O texto vai dizer ali, vamos ver os versículos 16 e 17, pois não tinha descido, vai dizer que não tinha descido ainda sobre nenhum deles, mas somente não havia descido ainda o Espírito Santo sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. E aí continua dizendo, então começaram a impor-lhes as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. E aí quem recebia o Espírito Santo falava em línguas diferentes. Aqui pode ser que é aquilo que acontece na renovação carismática, não dá para negar, o texto diz isso, mas eles recebiam algo de extraordinário. O tema de hoje não é o dom do Espírito Santo. Mas essas pessoas, elas começavam a falar línguas diferentes, começavam a ter outro comportamento. Eu imagino, essa é a minha compreensão, nunca vi nenhum lugar dizendo ao contrário, eu imagino que aqui nós já começamos a perceber a diferença entre o batismo e o crisma.
mesmo texto não usando esse termo crisma, aqui nós já temos a distinção entre o batismo e o crisma. O crisma é a plenitude dos dons do Espírito Santo. O batismo é quando as pessoas começavam a fazer parte da igreja, começavam a se consagrar a Cristo. E aí esse Simão, ele disse assim: eu também quero receber o Espírito Santo. Eu também quero falar em línguas diferentes. Eu vou pagar por isso. E aí ofereceu uma quantia para os apóstolos para que ele também, olha aqui, versículo 19. Dai-me também a mim este poder para que receba o Espírito Santo, todo aquele a quem eu impuser as mãos. Então ele pediu esse poder. E aí Pedro lhe disse assim: pereça o teu dinheiro e tu com ele, porque julgaste poder comprar com dinheiro o dom de Deus. Não terás parte nem herança neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa sua maldade, e ora ao Senhor para que te possa ser perdoado este pensamento do teu coração. Pois eu te vejo na amargura do fel e nos laços da iniquidade. Simão respondeu: rogai por mim ao Senhor, para que não me sobrevenha nada do que acabais de fazer. Então aqui nós já temos alguns pontos. O primeiro deles é São Pedro. Nós ouvimos aqui no começo do capítulo que os apóstolos haviam ficado em Jerusalém, que aqueles que tinham se dispersado, ido para Samaria, eram outras pessoas, eram o restante da comunidade cristã. Mas aqui, esta é a minha interpretação. Pedro, como um grande líder, ele não abandonou o restante do grupo. Ele não abandonou aqueles cristãos que estavam se espalhando aqui pelo restante de Israel. No momento de grande conflito, aqui teve uma grande conversão, esse Simão, um mago, Pedro estava ali para corrigi-lo. E aqui é um outro ponto. Começa aqui algo chamado simonia. O que é a simonia? Simonia é o desejo de comprar com dinheiro coisas que são sagradas. E aí até hoje tem esse termo simonia. Simonia é como se fosse comprar coisas sagradas. É o comércio de coisas sagradas. E aí, muitas vezes podemos até... Escreve aí nos comentários se você conhecia esse termo simonia. Então esse termo simonia, que é a compra de coisas sagradas, vem do exemplo de Simão, desse mago. Simão, simonia, vem do exemplo de Simão, que queria comprar coisas sagradas dos apóstolos. Então, novamente, aqui o protagonista é sempre o Espírito Santo, mas a personagem principal de Atos dos Apóstolos até aqui, vai até o capítulo 12, nós percebemos aqui seguramente que é São Pedro. São Pedro é a pessoa principal. E aí ele se arrependeu, e aí depois acontece, podemos dizer assim, a conversão. Imagino isso, a conversão de Simão. No restante do capítulo 8, nós temos aqui, e esse texto ele vai recordar muitos discípulos de Emaús. Aqui São Lucas, muitas das coisas que ele apresenta no Evangelho, ele vai apresentar depois também no Atos dos Apóstolos. Então aqui nós temos novamente aquele grande missionário que é Filipe. Filipe era um diácono, mas além da parte material, ele cuidava também da parte espiritual. E aí o texto diz assim, que o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te, versículo 26, e volta-te ao meio-dia pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza, ou seja, o momento mais quente do dia. A estrada estava deserta, ele levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco e alto funcionário de Candace, rainha da Etiópia, que era superintendente de todo o tesouro, viera a Jerusalém para adorar. E voltava. Ia adorar em Jerusalém, possivelmente aqui de uma certa tradição judaica. Etiópia, um pouco diferente daquilo que é Etiópia hoje. Aqui essa Etiópia era um outro território aqui, possivelmente mais próximo de Jerusalém. E aí diz que este alto funcionário do rei, ele estava na carruagem e ele lia o profeta Isaías. Disse então o Espírito, disse o Espírito a Filipe. Quantas vezes que aparece o Espírito Santo? No nosso aprofundamento bíblico, estudo bíblico, ano que vem, nós vamos ter uma aula, nós vamos ter um dia apenas para vermos o Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. E aí nós vamos pegar todos os textos que aparece o Espírito Santo. Se Deus quiser, vamos fazer isso e vamos perceber como que Atos dos Apóstolos começa a terceira parte da história da salvação, ou a terceira parte da história da igreja, a parte do Espírito, a parte
o momento da igreja. Antigo Testamento, tempo do Pai. Evangelho, tempo do Filho. E agora nós temos o tempo do Espírito Santo, nós temos a manifestação da igreja, que é a continuadora da ação de Cristo no mundo. O padre vai ser mais breve, então esse Filipe, ele sentou na carruagem e ele começou a perguntar para Filipe. O Filipe começou a perguntar para este alto funcionário etíope: o que você está lendo? E aí ele disse: olha, estou lendo a Sagrada Escritura. Na verdade, ele estava lendo Isaías capítulo 53, versículos de 7 a 8. E aí ele vai dizer: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo ante aquele que o tosquia, assim ele não abre a boca. Na sua humilhação foi-lhe negada a justiça, e a geração, quem é a que a narrara? Porque a sua vida foi eliminada da terra. Então, Filipe, ele pergunta para esse eunuco, para esse etíope: você entende o que você está lendo? Você consegue compreender o que é essa mensagem? E aí ele disse assim: como que eu vou conseguir entender se ninguém me explica? E aí, isso daqui nós temos um texto aqui aproximadamente 500 anos antes de Cristo, possivelmente no período do exílio da Babilônia. E aí, este eunuco etíope, ele diz assim: como que eu leio, como que eu entendo se ninguém me explica? E aí, Filipe, ele diz que esse texto está falando sobre Jesus. Ele se converte, ele é batizado, e aí depois ele passa a ser também um seguidor de Cristo. Nós percebemos nesse texto aqui um primeiro grande exemplo de conversão fora de Israel. Então aqui nós temos a conversão do etíope, uma conversão fora de Israel. Olha como que a igreja ela vai se espalhando. Os apóstolos, eles tinham um papel fundamental, de repente entra Matias para substituir Judas, de repente nós temos ali no começo, capítulo 4, outra pessoa que é como se fosse um dos apóstolos, e aí Barnabé, dos versículos 36 até o versículo 37. Então nós temos Matias, Barnabé, e aí depois nós vimos Estevão, agora nós vemos Filipe. Aqui é como se fosse já chegando a segunda geração. Os apóstolos, eles vão preparando e deixando outras pessoas no lugar deles. Então esse Filipe, ele se torna um grande missionário, se torna um grande evangelizador. E aí, um dos capítulos principais, capítulo 9, ele é inteiramente dedicado à conversão de São Paulo. O texto, quem for ler, vai perceber que em nenhum momento fala que São Paulo caiu do cavalo, isso não aconteceu. O padre vai dizer agora algumas informações que vão além daquilo que está escrito aqui no texto, que todos podem ler. São Paulo, ele era judeu, então uma vez por ano, ou mais vezes, porque havia algumas festas durante o ano, ele saía de Tarso, saía ali da região de Antioquia, onde hoje é a Turquia, e ele ia para Jerusalém. Cumpria as suas tradições religiosas e depois ele voltava para Tarso, ele voltava para onde era antigamente a Síria. E aí, uma dessas viagens, ele é surpreendido, e aí ele cai por terra, ele fica cego, e aí uma voz que vem do céu diz assim: Paulo, Paulo, por que você me persegue? E aí a pergunta é: será que Paulo perseguia Jesus? Fisicamente, Jesus não estava nem vivo. Quem ele perseguia eram os seguidores de Jesus. Quem ele perseguia era a igreja. Então, quando o texto diz: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Aqui nós percebemos a assimilação, a proximidade entre Jesus e a igreja. Ou seja, quem persegue a igreja, que era quem ele perseguia, na verdade estava perseguindo o próprio Cristo. E aí vai entrar outra pessoa importantíssima na vida de Paulo, que é Ananias. Ananias, através deste Ananias, Paulo, ele vai ser introduzido na comunidade dos cristãos. Temos a conversão de Paulo, e na segunda parte do capítulo 9, nós voltamos a ter como personagem principal São Pedro. São Pedro, ele realiza a cura de um paralítico em Lida, e o texto também diz que ele ressuscita uma mulher, a mulher em Jope, que era ali já uma região grega, uma região já saindo de Israel. Queridos irmãos e irmãs,
Assim acontece o início da igreja. Alguns termos aqui são fundamentais. Existe pregação, existe milagres, existe conversão e existe também perseguição, mas principalmente o Espírito Santo agia na igreja. Amanhã, capítulos fundamentais para a igreja entrar de cheio, entrar para valer no mundo grego e também no mundo pagão. Capítulos 10 e 11. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.